Olá, meus amigos. Glória a Deus. Estamos aqui de volta. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez o tema das células dessa semana e estamos concluindo o tema deste mês. Aliás, estamos concluindo um processo aí de um processo culinário, né? Estamos preparando um purê. Todo o processo que vivemos até aqui era para chegar nesse momento em que o purê está pronto. E o que a gente faz quando o purê está pronto? Depois que a gente cortou as batatas, descascou as batatas, cortou as batatas, cozinhou as batatas, amassou as batatas, o que a gente faz quando o purê está pronto? A gente come. Então, o tema de hoje, do estudo de hoje, fala sobre amassar. É o último processo, é a finalização para que a gente possa comer. O propósito do purê é servir de alimento. O propósito do purê é servir de alimento. Que coisa impressionante para a gente começar a meditar nessa manhã aqui sobre esse tema maravilhoso. O propósito do purê é servir de alimento. E se nós estamos usando essa ilustração para nos referirmos à nossa unidade como corpo de Cristo, o propósito da nossa unidade, então, é servir de alimento para as nações. E isso é alguma coisa muito especial. Quando Deus descasca, quando Deus nos conduz a esse processo de sermos descascados, de sermos cortados, de sermos cozidos, né? Ou seja, quando Deus tira a nossa aparência, a nossa casca inútil e obviamente que a casca não é inútil no contexto da batata, né? Mas falando para nós especificamente, quando Deus tira essa casca de aparência que precisa ser desprezada realmente. E quando Ele corta as nossas vidas, Ele está melhorando a gente. Ele está fazendo uma obra na vida da gente que melhora a nossa vida, nos melhora como pessoas, nos melhora como cristãos, nos melhora em todos os aspectos. Mas o propósito de Deus não é simplesmente melhorar a gente. Não é fazer a gente bonzinho, deixar a gente limpinho, né? A gente tem um chamado nele para realizar coisas muito grandes e muito poderosas. Então, não se trata apenas de nós ficarmos limpinhos e bonitinhos e prontinhos. Se trata de nós servirmos ao propósito de Deus, ao propósito dele com as nossas vidas. Ele está moldando a gente para que a gente seja instrumento de bênção, para suprir almas, suprir vidas, para curar a fome das nações. Então, Deus está fazendo essa obra nas nossas vidas. E quando Ele faz isso, Ele está moldando a gente para ser como Ele mesmo é, né? Deus é um Deus em três pessoas, né? Ele, como a gente conhece na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são tão distintos quanto são iguais, conectados profundamente. Eles são um só, três pessoas, um só. Distintos, a gente consegue distingui-los, mas não deve vê-los separados, porque em tudo eles estão absolutamente conectados. Desfrutam a mesma natureza. E isso é alguma coisa muito especial. Quando Deus enviou Jesus à Terra, Ele enviou como sendo como quem vem buscar uma esposa, né? Ele veio para Jesus. A Bíblia fala que nós devemos amar a nossa esposa como Jesus amou a igreja. Ou seja,
Jesus se deu pela igreja porque amou a igreja, porque amou sua noiva. Então nós estamos sendo preparados como noiva do Senhor para estarmos conectados a essa família. Deus está nos chamando para uma conexão profunda. Deus está nos chamando para a conexão com Ele, para a conexão com a Trindade. Para isso, olha, veja o que Ele fez com a gente quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus nos deu, através de Jesus, a própria natureza divina. Isso existe dentro de nós, precisa ser desenvolvido, precisa ser regado, né? E o que acontece? Jesus, nesse contexto da Trindade, nesse contexto da unidade da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, cumpriu o plano de amor gerado entre eles de redimir a humanidade perdida comprar homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações para serem seus, para serem filhos, para serem a noiva, para serem a igreja. E a Bíblia fala, Jesus fala sobre ele mesmo, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que coisa interessante, que coisa impressionante. Jesus está dizendo para a gente, olha, eu sou um alimento pleno, completo para a sua vida. Eu te completo plenamente naquilo que eu te ofereço como alimento. Eu sacio completamente você. Então Jesus, ele é um alimento para as nossas vidas. Jesus, ele é o nosso Cristo, o nosso Deus, mas ele na prática é aquele que alimenta a nossa alma com vida, com graça, com alegria. Então Jesus é um alimento que fluiu desse plano de amor gerado no seio dessa unidade divina que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando há unidade, quando há conexão profunda, há uma manifestação, há uma revelação de algo assim muito especial. Você vê isso claramente quando você vê uma família muito unida, uma família que se ama muito, muito conectada, em que você não vê discussões, brigas. Aquela família comunica verdades. Ela não só apenas se torna um bom exemplo, ela comunica verdades de que, assim, respeito gera vida, gera resultado. E só há unidade assim, só há compromisso assim, só há conexão assim, quando há respeito. Amor é uma cola poderosa. E a família não reflete somente alguma capacidade especial que elas têm, mas elas refletem que quando se cultiva amor, quando se cultiva respeito, quando se cultiva compaixão, quando se cultiva essas coisas, dá certo, dá frutos, produz resultados. Então, Jesus está nos chamando para ser uma unidade, porque a nossa unidade vai comunicar as verdades que nós cremos, as verdades que nutrem a nossa vida, as verdades que nos alimentam a alma. Jesus é o pão do céu. Se o pão do céu for o nosso alimento, se o pão de Deus for o nosso alimento, a nossa vida vai manifestar isso, sobretudo uns aos outros. E as pessoas que olharem para a igreja vão ser impactadas pela verdade. Tem alguma coisa que os une. Se a gente nutrir isso, vamos também caminhar nessa unidade. O que une essas pessoas? O pão da vida, né? O texto
um dos textos que nós temos aqui para ler é o de João 17, versículos 20 e 23, fala da oração de Jesus, uma oração que ele fez assim, pouco antes de ir para a cruz, e ele ora em determinado momento nessa oração, que é o capítulo 17, é uma oração, ele ora em determinado momento falando assim, João 17, 20 a 23, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Somos nós. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Veja, Jesus estava orando para que a nossa unidade, a nossa conexão uns com os outros, seja um reflexo da unidade que havia entre Jesus e o Pai. Que coisa impressionante! Que desafio profundo! Que chamado especial! Nós somos chamados a desfrutar entre nós uma unidade que nos conecta tal qual Jesus estava conectado com o Pai. E isso mostra uma coisa muito importante. Jesus acreditava nisso. Jesus não está orando, fazendo figa, tomara que aconteça o que eu estou pedindo. Não, Jesus crê no que ele está pedindo. Ele crê que pode acontecer. Ele crê que é possível. Ele sabe que é possível. Então ele está clamando ao Senhor, Pai, faz isso aí, torna esse povo um só, assim como nós somos um, e eu sou amado pelo Senhor e opero em teu nome, que eles se sintam amados por nós e operem em nosso nome, e que eles, essa comunhão deles revelem a gente para o mundo e atraiam pessoas para a salvação. Jesus está orando a esse respeito. Ele fala assim, que eles também sejam em nós, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o que a gente está falando. Se nós estivermos no Senhor, conectados a Ele, conectados uns com os outros, e vivendo essa unidade, o mundo vai crer que Ele está no nosso meio, porque só o pão que vem do céu, só um pão especial alimenta a gente dessa forma, sacia pessoas dessa forma. Tem que ser uma coisa especial, tem que ser um alimento especial, assim como quando você vê, eu falei aqui, uma família unida, você fala que coisa especial que eles têm, que conexão especial que eles têm. Quando as pessoas olharem para nós como igreja e nos verem unidos, conectados, com profundidade, eles vão dizer que coisa especial que eles têm. O que faz com que eles sejam assim? As pessoas vão ser atraídas e vão descobrir que o que faz com que a gente tenha essa conexão é que temos todos nos alimentados do pão do céu. E sofremos esse processo de conexão, de unidade, a tal ponto que nós mesmos nos tornamos um pão para as nações. As pessoas se alimentam da vida que foi plantada dentro de nós, né? Jesus fala assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Veja, Jesus não nos deu apenas informações sobre Deus. Jesus não nos deu apenas dicas para uma vida saudável. Jesus não nos deu apenas um curso intensivo de fidelidade ao Senhor. Jesus nos deu a glória. O que ele revelou é a glória. Toda a glória que recebeu do Pai, ele revelou para nós. Não apenas palavras, não apenas ensinamentos, mas vida, poder, glória. Ele revelou a glória do Pai. Ele revelou sua própria glória como unigênito do Pai. Ele revelou glória para a gente, ele compartilhou glória para a gente. Ele é um pão que nos sacia com glória, com presença de Deus, com graça de Deus, com vida dinâmica, vida recheada de dínamo, de poder, de dinamite, de potencial vivo. Ele recheou a gente com essa realidade. Ele deu glória para a gente. E aí ele termina dizendo que eles sejam levados à plena unidade. Jesus cria que poderíamos viver a plena unidade. Jesus acreditava nisso.
Jesus tinha total confiança naquilo que ele estava clamando ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Cara, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, meu Deus, eles são queridos de Deus, assim como Jesus era. Quando Jesus clamava, quando ele orava, quando ele ministrava sobre as pessoas, Deus cooperava com ele. Ele cooperava com Deus, Deus cooperava com ele. Deus operava. Quando Jesus falava, Jesus, na ressurreição de Lázaro, orou ao Senhor dizendo, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Que coisa maravilhosa. Essa conexão. As pessoas olharem para Jesus e falarem, caramba, ó, o Pai é assim com ele. Deus é assim com ele. O cara ora, Deus opera. Eles estão conectados. Eles estão conectados. E aí, Jesus está orando para que isso aconteça conosco. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Assim como o Senhor me amou e estava assim comigo, que o Senhor os ame. E que eles entendam que são amados pelo Senhor e o Senhor está assim com eles. Amém? Então, o que isso implica no nosso viver diário? Como isso nos influencia no nosso viver diário? Pessoas são difíceis e muitas coisas tentam gerar rompimento, né, na nossa relação. E aí Deus provê o perdão. Mas qual é a fonte da capacidade de perdoar? No texto que a gente tem acompanhado, tem conectado a ideia do purê, texto de Filipenses 2, ele vai dizer assim, se por estarmos em Cristo, o que nós temos? Só por estarmos em Cristo, o que já se manifesta em nós? E aí, alguma motivação, ou encorajamento, né, como a gente falou lá no início, alguma exortação que flui de amor, não da minha opinião apenas, não da minha visão apenas, mas de amor. Alguma comunhão no Espírito, comunhão que é de outro mundo, comunhão gerada pela ação do Espírito em nossas vidas, e alguma afeição e compaixão. Ternos afetos de misericórdia. E essa afeição, como a gente já tem falado, é a palavra splantna, em grego, que significa entranhas humanas, que significa fígado, rim, estômago, entranhas. E Jesus está ensinando que o nosso amor precisa ser entranhável. Entranhável. Se alguém disser para você que você vai ter que tirar um rim e viver com outro, só com um rim, na minha família a gente está vivendo esse momento, esse tempo de desafio, né, com meu pai. Mas se alguém disser para você que você precisa viver só com um rim, ainda que você seja conhecido que dá para se viver com um rim apenas, ainda assim você não quer perder um rim. Você não quer perder uma parte que é tão fundamental. Você não quer perder uma vesícula. Ainda que você consiga sobreviver, mas você não quer. Se tiver que tirar uma parte do rim, do fígado, não tem problema, ele se regenera, mas ainda assim, você não quer perder uma parte do rim. Porque é uma parte de você, uma parte muito fundamental na sua vida, na sua estrutura física, no seu organismo, no organismo que você é. Então, você não quer perder. Se você tiver qualquer chance de recuperar aquilo ali, você vai recuperar.
se você tiver qualquer chance de melhorar o funcionamento daquele órgão, você vai fazer isso. Isso é o amor que há entre nós. É entranhável. Eu não quero perder você. Eu não quero abrir mão de você. Eu quero fazer todo o possível para viver em conexão contigo. E se for preciso, eu perdoo você e te peço perdão para caminharmos em unidade, para caminharmos em compromisso, porque isso nós somos um em Cristo Jesus, parte do mesmo corpo. E esse é um grande desafio. Nós temos um texto aqui que está colocado errado. Está errado. Aqui está Atos 4:23. Mas não é Atos 4:23. É Atos 4:32. Atos 4:32 vai falar sobre a realidade da igreja primitiva. E vai dizer que da multidão dos que creram. Lá naquele momento inicial, a igreja está nascendo, Deus está derramando poderosamente do seu Espírito. Nesse contexto, olha a realidade da multidão dos que creram. Uma multidão, logo na primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Depois a gente vai dizendo que outras milhares de pessoas vão se chegando. Não tem um templo estruturado, não tem um espaço construído. As coisas vão acontecendo em meio às casas e isso ninguém tem controle. A cada dia, a Bíblia fala que a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, essas milhares de pessoas iam se multiplicando em outras milhares de pessoas. É uma multidão. Mas diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Gente, daquela multidão, toda aquela multidão tinha uma só mente e um só coração. Esse é um desafio. Isso é purê de batata. Você olha a multidão, você não vê ninguém individualmente. Sabe? Esse versículo não destaca Pedro, não destaca João, não destaca nenhum outro homem. Fala do que a multidão toda era junta. E Pedro, João e os outros discípulos estavam dentro dessa realidade, dentro desse contexto. Daquela multidão, todos tinham uma só mente, um só coração. Esse é o desafio. O purê de batatas, sabe? Essa geração foi alimento para as nações. Um alimento tão poderoso que ela mudou. Essa geração aqui mudou a história das nações. Essa geração da igreja primitiva, ela mudou o mundo, ela transformou o planeta. Ela introduziu uma nova mentalidade que tem influenciado geração após geração. Mas o testemunho deles estava, em grande parte, conectado ao que eles eram juntos. Se fosse a importância de Pedro, se fosse a importância de Paulo, teria só biografias sobre ele. Mas não há biografia sobre eles. Há uma história da igreja viva, alimentando as nações. Geração após geração. E hoje estamos aqui, andando nos mesmos fundamentos que eles ensinavam lá atrás. Isso é vivo, isso é real, isso é poderoso. Isso é purê de batata. Isso é conexão profunda. Esse é o chamado que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Essa conexão que Deus mesmo experimenta no fato de ser 3 em 1, 1 em 3. Essa conexão que Ele quer reproduzir em nós. Essa é a referência que Ele tem. A própria unidade que existe na Trindade é o que Ele quer revelar e manifestar em nós e através de nós.
Se o mundo ver isso, o mundo vai crer no Senhor e na sua palavra. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Que Deus nos leve a esse lugar. Eu quero fazer a oração de Jesus. A oração de Jesus. Que eles sejam levados à plena unidade, purê de batata. Que eles sejam levados, João 17, 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, esse é o meu desafio para vocês. E, na verdade, eu estou sendo porta-voz do desafio de Deus para vocês, para a nossa igreja, para nós como corpo de Cristo. Que sejamos um pão do céu para essa geração. Amém? Porque Cristo habita em nós, habita sobretudo na nossa unidade. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe você. Que a sua célula seja uma bênção nessa semana, extremamente desafiadora e edificante. Fica na paz. Grande abraço.